Bom, pessoal, nesses 30 anos de amor a Rondônia, hoje nós vamos contar um caso verídico, né, que aconteceu, que eu fui o cirurgião, e que vocês sentirem como é que é o drama de trabalhar há 30 anos atrás, sem grandes estruturas, porém os problemas eram graves como hoje. Minha história é do dia 13 de agosto de 1993, uma sexta-feira à noite. Então eu e um amigo meu, posso falar o nome dele, eu acho que ele vai assistir e depois ele vai confirmar se é verdade ou não, chamado Haroldo, ele mora no Rio de Janeiro. Chegou um recado para mim que eu tinha que ir para o hospital, que tinha um paciente baleado lá, que eu teria que operar. Eu falei, Haroldo, vamos dar uma olhada nesse, vamos lá comigo, aí a gente dá uma olhada lá, depois a gente volta. Chegamos lá, tamanho de uma encrenca, não tinha como voltar. A paciente tentou suicídio com tiro no abdômen, né? E nós, olhando naquela situação, quem estava de plantão no dia era o Dr. Alcídio, foi ele que me chamou, né? O anestesista, o Dr. Levino, também pode confirmar a nossa história. E aí não tinha outra situação, tinha que operar. E outra, não era a melhor sorte que a paciente era nossa, não tinha outra situação para ela. E aí entramos para fazer a cirurgia, anestesiou e tal. Hoje você entra num centro cirúrgico, é monitor para todo lado, é pressão, oxímetro. Na época não tinha nada, era um negócio, um respiradorzinho que a gente chamava de cebolinha. Era o médico pegando no pulso, olhando na ponta do dedo se tinha perfusão e Deus do nosso lado guiando nossas mãos. E assim foi. Quando nós abrimos o abdômen da paciente, começamos a olhar assim, aí começou a encher de sangue, assim, uma coisa que eu nunca tinha visto. Tanto sangue. A gente faz uma manobra, rebate o intestino. Quando a gente rebateu, a gente viu que tinha uma perfuração grande na aorta. Para aqueles que não conhecem, a aorta é essa artéria grande que leva todo o sangue do coração até as pernas, todas ali, né? E a gente não teve dúvida, esse é instinto, e que também a gente deixa aqui de recado para vocês, quando tiver alguma coisa sangrando, a primeira coisa é botar o dedo lá em cima, apertar e não deixar sangrar. Nós estávamos dentro do centro cirúrgico ali, sangue jorrando para do lado, colocamos o dedo lá dentro. Quando eu coloquei o dedo lá no buraco da bala, né, que atravessou a aorta, parou de sangrar. E assim, e ali eu fiquei pedindo a Deus para que pudesse ajudar a dar uma luz ali, o que a gente ia fazer, porque não tinha estrutura nenhuma, não tinha UTI, não tinha nada. E nem cirurgião vascular que eu sou cirurgião geral, e tinha que fazer uma cirurgia de cirurgião vascular. Bom, paramos, pedi pro anestesista como é que está a situação aí. Ele falou, não estou pegando nem pulso nem nada, o paciente está chocado. Aí eu falei, vamos tipar o sangue dela. Olha só, nós já estávamos na sexta-feira, 13 de agosto, e a paciente vem um sangue O negativo, parece coisa de mentiroso, né? Tudo negativo. Aí eu falei, puxa vida, como é que nós vamos fazer? Não vai arrumar, não tinha banco de sangue. Banco de sangue, imaginar banco de sangue naquela época. Bom, aí tinha um amigo meu que até morreu já, Santiago, ele era o técnico de raio-x. Ele vem lá para dar uma olhada, falei, Santiago, eu sei que seu sangue é O negativo, né? Ele falou, doutor. Então eu falei, cara, me dê 500 ml do teu sangue aí. Tiramos na hora lá, ele de um lado, o paciente do outro, tiramos 500 ml de sangue, passamos na paciente. Com esses 500 ml de sangue, e eu com o dedo na ferida lá, o paciente deu uma respirada, aí começou a melhorar, né? Eu falei, agora o que nós vamos fazer? E o meu amigo Haroldo lá de fora me esperando. Agora chama o Haroldo lá. Aí veio o Haroldo lá, avisa o Haroldo aí para ir da cidade e busca todos os O negativos que ele encontrar e traz para cá. Aí o Haroldo saiu com o meu carro. Ele pode confirmar isso daí depois. Foi, catou os caras que estavam lá, tudo O negativo, nós fomos trazendo. Aí tiramos uns 3 ou 4, passamos sangue na paciente. Cara, hoje, contando, é uma história, né? E muita gente pode até acreditar pela situação como foi feito, mas era o melhor que podia ser feito para o momento e para salvar a vida da paciente. Poderia ter outras complicações, poderia, porque né, sangue, do jeito que nós passamos, sem banco de sangue, mas também naquela época, independente que fosse, sempre foi assim, não tinha como fazer de outro jeito. Aí passamos o sangue na paciente, mais umas 3 ou 4 bolsas, aí a paciente melhorou sua pressão e tal. Aí nós tiramos o dedo lá, grampeamos a artéria, suturamos a artéria e terminamos a cirurgia. Bom, isso já era de madrugada, né? E aí, quando nós estamos hoje, o que o cirurgião faz? Leva esse paciente para a UTI, amanhã eu volto aí.
Naquela época eu tinha 27 anos, né? Tinha estrutura para aguentar qualquer desafio. O que nós fizemos? Não tinha outro jeito, o anestesista, vou para casa e tal. Deixou o respirador da paciente ligado e eu não tive outra opção. Peguei um colchonete, deitei do lado da paciente e fiquei lá a noite toda. E a gente não sabe por quê, mas pode ter certeza que tem uma força divina no meio disso, porque é tanta catástrofe e as coisas derem certo, né? Tanta tragédia para ter um final feliz igual a esse. Quando chegou o clareando dia, o Dr. Levino voltou para a sala do centro cirúrgico para ver a paciente, né? Nem ele acreditava que a paciente ia estar viva. Chegou lá, tirou a sedação da paciente, a paciente acordou e foi para o quarto. Uma semana depois, a paciente foi para casa, né? Ficou com um pequeno problema, puxando a perna devido ao impacto da bala na coluna, né? Mas sobreviveu. Então essa é uma história que a gente não gostaria de deixar ela morrer, porque assim, é uma história de que nós vivemos, né? Uma história muito trágica, mas com um final feliz, com a paciente sobrevivendo e nós também, né? Porque realmente era um desafio muito grande superar um trauma desse numa situação onde você não tinha nada de extraordinário para fazer para o paciente. Fica aí a nossa história de hoje, tá? E aguardo vocês aí no próximo vídeo da próxima semana. Muito obrigado pela atenção.